Bom, pessoal, olá a todos. Agora que nós já terminamos a série, né, Jesus antes de Jesus, e olha que tem alguns personagens que eu nem mostrei porque são mais insignificantes, não teria mais uns 10 vídeos aí, mas enfim. Agora vamos falar um pouco sobre o Jesus histórico, tá? Deixa eu só dar uma. Então vamos lá. Após a série Jesus antes de Jesus, muitas pessoas têm argumentado que há sim um consenso entre acadêmicos e historiadores de que Jesus de fato existiu, ainda que sua história tenha sido floreada. Na verdade, é bem provável sim que tenha havido um personagem real, um profeta da Galileia chamado Jesus. Mas a grande questão é, se houve esse Jesus, qual que foi a sua história? Porque será que foi a mesma dos evangelhos? Porque se a sua história for tão grandiosa, né, como o Novo Testamento dá a entender, né, alguém que curou leprosos, ressuscitou mortos, expulsou os mercadores do templo, entrou em Jerusalém sendo saudado pelas pessoas. Um detalhe, todos esses feitos nós vimos que outros personagens fizeram antes, mas enfim. Por que nenhum historiador percebeu Jesus? Nenhum sequer. É uma questão interessante. Na verdade, existe uma lista de historiadores que os cristãos alegam, e os apologistas, que falam sim de Jesus. Não, Ronaldo, todos os historiadores têm um consenso acadêmico que todos eles falam que Jesus foi sim registrado pelos historiadores. Mas será verdade? Vamos analisar um por um e ver se de fato eles falaram ou não. Aí cada um tire as suas conclusões. Então nós vamos analisar um por um desses historiadores, dessa lista enorme que as pessoas colocam: Tácito, Plínio, Suetônio, Filo, Júlios Africanos, enfim, todos. E aí nós vamos ver se realmente eles falaram realmente de Jesus ou não, tá? E cada um tire suas conclusões. Vamos começar com o mais famoso de todos, que é José. Apesar de eu já ter falado disso aqui no vídeo, mas o vídeo ficou um pouco resumido, então aqui eu vou falar um pouco mais detalhado e com muito mais material para vocês analisarem sobre a historicidade de Jesus segundo Flávio Josefo. Flávio Josefo, todo mundo sabe, é um dos mais importantes historiadores do primeiro século. Flávio Josefo Iosef ben Matitiarro, ele viveu aproximadamente 37 ou 38 depois de Cristo, até o ano 100, então ele é bem contemporâneo, né, aos acontecimentos ali do começo da igreja, de Jesus, etc. Ele chegou a fazer parte da revolta dos judeus contra Roma e da queda de Jerusalém no ano 70. Como profeta, ele predisse a derrota dos judeus e que Vespasiano seria proclamado imperador, como de fato foi, durante o cerco de Jerusalém. Por isso se tornou seu protegido e se aliou aos flavianos. Daí a mudança do nome de Iosef ben Matitiarro para Flávios, de Flaviano, Flávio Josefo. Ele escreveu a História dos Judeus e a Antiguidade dos Judeus. Aqui é um busto de Flávio Josefo. 3 citações de Flávio Josefo são atribuídas como provas históricas da existência de Jesus. Eu vou mostrar as 3 aqui, tá? Sendo a primeira chamada de Testemunho Flaviano. Ao contrário dos apologistas, entretanto, muitos estudiosos, inclusive os autores da Enciclopédia Britânica, consideram esse trecho como uma inserção posterior feita por copistas cristãos. Vamos ver o que diz o Testemunho Flaviano. Ele diz que naquele tempo nasceu Jesus, homem sábio, se é que podemos chamar homem, então aqui ele faz uma exaltação, né? Se é que podemos chamar homem, realizando coisas admiráveis, ensinando a todos os que quisessem inspirar-se na verdade. Inspirar-se na verdade, prestem atenção. Não só foi seguido por muitos hebreus, como por alguns gregos. E aqui que é o detalhe mais importante de Flávio Josefo, ó. Ele era o Cristo, o Messias esperado pelos judeus, o Cristo. O Christos em grego tem o mesmo significado do Machia para os hebreus. E Josefo sabia disso, que ele era judeu. Então ele diz claramente, ó, ele era o Cristo, sendo acusado por nossos chefes do nosso país ante Pilatos. Este o fez sacrificar. Seus seguidores não abandonaram nem mesmo após sua morte. Vivo e ressuscitado, então aqui Josefo supostamente admite que Jesus morreu e ressuscitou. Ele reapareceu ao 3º dia após sua morte, como haviam predito os santos profetas. Isso aqui também não seria típico de um judeu, porque o judeu conheceria as profecias do Velho Testamento, e não tem nenhuma profecia que diz que o Messias ia morrer e ressuscitar 3 dias depois, tá? Quando realiza outras 1000 coisas milagrosas, a sociedade cristã que ainda hoje subsiste tomou dele o nome que usa. Algumas variantes aqui dizem que os cristãos que hoje ainda existem, tá? Então aqui varia um pouco da tradução, tá? Agora, por que esse trecho é considerado uma inserção posterior, Ronaldo? Primeiro, já foi feito exames grafotécnicos e de autenticidade, feito pela Universidade de Tübingen, revelaram que a citação de José sobre Jesus é uma adulteração tardia.
A Universidade de Tübingen, além de ser uma das mais antigas da Alemanha, ela se destaca pela qualidade dos seus cursos e pelo quadro de docentes e ex-alunos recebedores do Nobel em diversas áreas do conhecimento. Então, para quem não sabe, esse trecho aqui de Joséfo já foi passado por um exame grafotécnico e já foi comprovado que ele é uma farsa, ok? Por isso que a própria enciclopédia britânica, e se eu não estou enganado, a enciclopédia católica também diz o mesmo, tá? Primeiro, Joséfo era um fariseu, ele era um judeu fariseu que se converteu ao helenismo. Só um cristão diria que Jesus era o Messias. Joséfo teria tido que renunciar às suas crenças para dizer isso. E Joséfo morreu como fariseu. Até hoje os judeus esperam o Messias. Então, se um judeu falasse que alguém era o Cristo, esse alguém iria se converter ao cristianismo, não ia continuar sendo judeu e fariseu até a morte. Joséfo costumava escrever capítulos e mais capítulos sobre gente insignificante. Tem até aquele Jesus que eu já mostrei naquela série para vocês, né? Jesus antes de Jesus. Enfim, ele escrevia capítulos e mais capítulos sobre gente até insignificante e eventos obscuros. Aquele Jesus que estava lá gritando desgraça sobre Jerusalém, não sei o quê. Então é muito estranho. Como é possível que ele tenha despachado Jesus, uma pessoa tão importante, só com isso daqui? Quer dizer, ele fez coisas admiráveis e milagrosas. O quê? Quais são as coisas admiráveis e milagrosas? Joséfo teria escrito, acho que uns 3 ou 4 capítulos só sobre Jesus. Joséfo ele era parecido comigo nisso, ele era um escritor compulsivo. Os parágrafos antes e depois desse trecho descrevem como os romanos reprimiram violentamente as sucessivas rebeliões judaicas. O parágrafo anterior começa com: por aquela época, mais uma triste calamidade desorientou os judeus. Será que essa triste calamidade se refere à vinda do realizador de 1000 coisas milagrosas? Porque é isso que nós temos aqui no testemunho flaviano. Ele está falando de tragédias, ele interrompe as tragédias para falar de Jesus e volta a falar das tragédias. Então só se Jesus seria uma calamidade, ou aos romanos matando os judeus. Essa suposta referência a Jesus não tem nada a ver com o parágrafo anterior. Parece mais uma inclusão posterior, porque ela fica fora de contexto. José está falando de calamidades, aí ele interrompe para falar de um homem que era o Cristo e continua falando das calamidades. Não bate o contexto. Finalmente, o que é ainda mais convincente, se Joséfo realmente tivesse feito essa referência a Jesus, os pais da igreja, pelos 200 anos seguintes, certamente teriam usado, a citação de Joséfo para se defender das acusações de que Jesus seria apenas um mito. Que nem eu mostrei para vocês, essas questões de Jesus existir ou não, ela é debatida desde Justino, Orígenes. Lá dos primeiros pais da igreja, eles já tinham que defender a existência de Jesus. Então eles poderiam ter feito uso de Joséfo se essa citação aqui dele existisse. Contudo, Justino, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria e Orígenes, eles nunca citam esse trecho, nunca. Sabemos que Orígenes leu Joséfo, que ele deixou o texto criticando Joséfo por este atribuir a destruição de Jerusalém à morte de Tiago. Aliás, Orígenes declara expressamente que Joséfo falava de João Batista e nunca reconheceu Jesus como Messias. Eu vou mostrar daqui a pouco a citação de Orígenes aqui no vídeo. Mas só para vocês saberem, esses aqui são todos os pais da igreja que tiveram acesso a Joséfo e nunca falaram desse testemunho flaviano. São Crisóstomo, ele não faz nenhuma menção ao testemunho flaviano, apesar dele dedicar muito tempo do seu trabalho a Joséfo. Teófilo, lá do ano 180, não fala nada. Irineu, que foi quem compilou os 4 evangelhos, não fala nada. Clemente de Alexandria, o pai Clemente, não fala nada. Orígenes, vou mostrar ali o testemunho de Orígenes. Hipólito, não fala nada. Minúcio Félix, não fala nada. E Anatólio, não fala nada. Orígenes, que viveu ali no ano 254, conhecia o trabalho de Flávio Joséfo. Olha o que Orígenes diz, Tamanha era a reputação de Tiago, que segundo Orígenes era o Tiago, irmão de Jesus, entre as pessoas consideradas justas, que Flávio Joséfo, de quem que Orígenes está falando? Flávio Joséfo. Então Orígenes conhecia o trabalho de Flávio Joséfo, que escreveu Antiguidade dos Judeus. Então Orígenes estava em mãos com o livro Antiguidade dos Judeus, esse mesmo livro aqui, que tem a citação de que Jesus era o Cristo. Então vão observando. Orígenes, lá no ano 250 e pouco, em 20 livros, quando ansiava por apresentar a causa pelo qual o povo teria sofrido grandes infortúnios, que até mesmo o templo fora destruído. Aqui eu acho que é templo, tá? Acho que aqui é um erro do artigo que eu copiei. Afirma que essas coisas aconteceram com eles de acordo com a ira de Deus em consequência das coisas que ele se atreveram a fazer contra Tiago, o irmão de Jesus, que é chamado Cristo. Tá? Então aqui Orígenes está citando isso daqui da obra de Joséfo.
E o que é fantástico nisso é que, apesar de não aceitar Jesus como Cristo, preste atenção, apesar de não aceitar Jesus como Cristo, quem? Flávio Joséfo, ele deu testemunho da justiça de Tiago. Então aqui Orígenes, que tinha o trabalho de Joséfo, o livro Antiguidades, ele falou que Joséfo não aceitou Jesus como Cristo, mas aí 2 séculos depois surge Eusébio de Cesareia dizendo que Jesus era o Cristo, dizendo que Joséfo disse. E aí, como é que fica? E nenhum desses outros aqui, pais da igreja, perceberam isso, só Eusébio lá no século IV, 200 anos depois. Então Orígenes diz uma coisa e 2 séculos depois surge Eusébio com o testemunho flaviano. Contudo, ainda que tal citação de Joséfo possa ser tomada com algumas ressalvas, é importante lembrar que uma versão árabe desse mesmo texto de Joséfo, no mesmo trecho, embora tenha as partes mais criticadas ausente, como essa daí, por exemplo, de ele era o Cristo, ela apresenta aspectos interessantes sobre Cristo. Ok, essa aqui é a versão árabe do testemunho flaviano. Naquela época havia um homem sábio chamado Jesus. E aqui não diz que ele era o Cristo. Ele até menciona aqui, ó. Talvez ele fosse o Messias. Então, após apresentar essa versão do texto de Joséfo, em outro livro, Geisler, que é um dos especialistas que analisou bastante o testemunho flaviano, ele explica a sua preferência por essa leitura aqui. Ele fala que existe uma versão dessa citação, na qual Joséfo afirma que Jesus era o Messias, mas a maioria dos estudiosos acredita que os cristãos mudaram a citação para que fosse lida dessa maneira. De acordo com Orígenes, que nem eu mostrei ali em cima, do século II, Joséfo não era cristão. Orígenes foi bem claro a dizer aqui, ó, não aceitar Jesus como Cristo. Então, Joséfo não era cristão. Deste modo, é improvável que ele pudesse afirmar que Jesus era o Cristo, o Messias, como nós temos hoje no testemunho flaviano. A visão que citamos aqui vem de um texto árabe que acredita-se que não foi corrompido. Diante dessas informações, devemos ainda lembrar os leitores que a credibilidade de Joséfo como historiador já foi colocada à prova diversas vezes. Em um provocativo livro chamado Jesus e Javé, o judeu ateu Harold Bloom, logo de início ele apresenta a sua visão acerca de Cristo e Joséfo. Não há fatos comprovados acerca de Jesus de Nazaré. É o mesmo que eu já falei naquela série de vídeo. Os poucos fatos que constam na obra de Joséfo, fonte da qual todos os estudiosos dependem, são suspeitos, pois o historiador era José ben Matias, Yosef ben Matitiahu, um dos líderes da rebelião judaica, que salvou a própria pele, prestem atenção, por ter bajulado os imperadores da dinastia flaviana, Vespasiano, Tito e Domício, sendo Vespasiano o pai de Tito e Domício, para quem não sabe. Depois que o indivíduo proclama Vespasiano como Messias, porque para quem não sabe, Flávio Joséfo proclamou sim Vespasiano como Messias, eu até mostrei isso naquela série de vídeos Cristos antes de Cristo, e está no e-book que eu estou disponibilizando para quem quiser, tá gratuitamente. Joséfo falou, Vespasiano é o Messias, é ele que vai vir sobre as nuvens trazer juízo sobre Jerusalém. Ele foi proclamado imperador em solo judaico. Então, ninguém mais deve acreditar que tal pessoa escreve a respeito do seu povo. O que esse judeu aqui, Harold Bloom, está falando? Que o mesmo homem que supostamente disse que Jesus era o Cristo, ele também disse que Vespasiano era o Cristo. Aqui, ó, Vespasiano, Messias. Então, se eu for tomar ali o testemunho flaviano como uma prova de historicidade de Jesus, ou levar em consideração que Joséfo tinha razão, eu também teria que considerar que Joséfo tinha razão ao dizer que Vespasiano era o Messias. E aí? Então ele não tem credibilidade. Joséfo agia por interesse, para bajular os imperadores romanos. Joséfo, mentiroso inveterado, assistiu tranquilamente à captura de Jerusalém. Houve até um suicídio coletivo lá, onde um matou o outro lá na época. A destruição do templo e a matança dos habitantes. Aqui está a referência, está aqui. Vivem pedindo. A citação em que Orígenes se apoia não é o testemunho flaviano, porque não existia. Aquilo que Orígenes falou aqui de Joséfo, que eu falei que ele não aceitou Jesus, mas ele fala de um Tiago, irmão de um outro Cristo, é uma outra citação, essa daqui, ó. É uma segunda passagem de Joséfo, que também é usada para defender o Jesus histórico. Essa aqui é Antiguidades, ó. Eu não vou ler tudo, mas ele fala que de Festus estava morto e Albino estava viajando, e trouxe diante dele o irmão de Jesus, que era chamado Cristo. Essa aqui é a citação que Orígenes está falando, antes de Eusébio, lá no século II, cujo nome era Tiago. E foi essa citação aqui que Orígenes utilizou, também para fazer uma defesa da existência histórica de Cristo, já lá no segundo século, que já estava sendo contestado. Só que qual é o problema aqui?
Joséfo descreve um episódio ocorrido por volta de 62, tá? Em que alegadamente figura um Tiago, irmão de Jesus. Esta passagem dá apenas importância à demissão de Ananias, do cargo de sumo sacerdote, por ter executado um grupo de homens sem ter recorrido à autoridade romana. De Joséfo nós ficamos a saber muito sobre Festos, Albinos e Ananias, mas nada sobre esse Tiago, irmão de um tal de Jesus chamado Cristo. Ficamos a saber apenas que ele foi acusado de algumas infrações e que ele foi apedrejado junto com os outros homens. Como Joséfo não descreveu inevocadamente esse Tiago, nem os outros homens que foram apedrejados, estes poderiam ser qualquer um, porque esse nome aqui, Tiago, que em hebraico é Yaakov, era um nome muito comum na época. Até Jesus tinha 2 Tiagos, né, como apóstolo. Esse Tiago não era necessariamente o irmão de Jesus Nazareno, referido em Marcos 6. A expressão o que era chamado Cristo é com certeza, segundo esses exames, uma inserção posterior. Porque se Joséfo tivesse utilizado essa expressão, que nem eu falei ali, a mesma que ele usou para Vespasiano, ele teria desenvolvido sobre o fato de chamarem Cristo esse irmão de Tiago. Ou então teria se convertido ao cristianismo. Mas Joséfo não fez nenhuma coisa nem outra. E o nome Jesus, que eu já mostrei naquela série imensa de vídeos, era muito comum naquela época. Só Joséfo cita 19 Jesus. O mais provável é que esse Tiago seria o irmão de Jesus, filho de Damneus, que acabou por ser escolhido sumo sacerdote assim que esse grave incidente foi removido pelo governador Albinos e pelo rei Agripa. Então esse Tiago que Jesus está citando, que Orígenes fez uso e hoje os cristãos fazem uso, é mais provável que fosse esse filho de Damneus, tá? E não o Jesus da Bíblia, tá? E só para finalizar aqui o vídeo, Joséfo também mencionou João Batista, mas isso aqui é autêntico. Ninguém contesta isso daqui, já passou por exames e todo mundo sabe que é verdade, que Joséfo mencionou. Eu não vou ler aqui para não ficar mais comprido o vídeo, mas quem quiser procura aí Antiguidades Judaicas, livro 1518, 5,2, onde ele fala de um João chamado o Batista, que batizava para purificação, e foi preso e executado por Herodes. Tem algumas variantes da narrativa de Joséfo da Bíblia, né? Joséfo fala que João batizava não para o perdão dos pecados, mas para a purificação, o que contradiz os evangelhos, conforme você pode ver lá em Marcos 1,4. Aqui fala que Herodes mandou matar João com medo dele ser um agitador, né, que pudesse causar tumulto. Não o que diz a Bíblia, né, que fala que João Batista foi executado por Herodes a pedido lá de Herodíade, né, que pediu a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Mas apesar dessas diferenças entre os evangelhos e a citação de Joséfo, João Batista é autêntico a descrição de Joséfo, então com certeza houve um João Batista histórico, até porque na patrística temos também referência de João Batista, tá? Os seguidores de João Batista, inclusive, eu já mostrei isso aqui em vídeo, eles diziam que ele era o Messias, e isso lá no 1º século. Então nós sabemos que João Batista é um personagem que realmente existiu, tanto que esses seguidores dele originaram a seita dos Mandeus, que existe até hoje, tá? Quem quiser pode pesquisar aí sobre os Mandeus na internet. Não obstante essas diferenças sutis, nós podemos dizer que o relato de Joséfo sobre João Batista é genuíno e coincide um pouco sim com o dos evangelhos. Já o testemunho flaviano, que seria aquela citação da onde todos os historiadores dependem, coincide com os evangelhos, mas não tem nada de genuíno, nem exame grafológico, não tem contexto, não bate com o que o Joséfo diria, que ele era chamado Cristo, enfim, não tem nada a ver. Essa citação já admitidamente uma declaração posterior da igreja. Até porque se Joséfo tivesse falado que Jesus era o Cristo, tanto Orígenes aqui, ou esses outros pais da igreja, teriam feito uso dela, porque todos eles estavam fazendo um combate para provar que Jesus existia. Ok? Em um próximo vídeo, não sei se vai ser o próximo ou vou fazendo mais aleatório, nós vamos falar agora sobre outros historiadores, Tácito, Suetônio, Plínio Jovem, Filo de Alexandria, dentre outros. Até esses aqui, Clemente, Orígenes, todos eles, tá bom? Paz a todos. Bom pessoal, olá a todos. Só um videozinho curtinho aqui, um adendo ao vídeo anterior. Eu estava comentando ali com um amigo aqui no canal sobre será que Joséfo falou mesmo de Jesus, né? O historiador judeu Flávio Joséfo. Isso é chamado testemunho flaviano, é latim. Seria o testemunho de Flávio Joséfo, né? É o nome dado a um trecho da obra Antiguidades Judaicas, escrita no século I, ou seja, seria bem contemporâneo, né, a Jesus, pelo historiador judeu Flávio Joséfo, né, que menciona Jesus de Nazaré como Cristo, né, como Messias. Esse aqui são os testemunhos flavianos, são essas duas partes aqui, ó. Essa é a primeira, onde ele fala de Jesus, que seria mais que um homem, né, e ele era o Cristo, né, o Messias.
E aqui é onde ele fala do Tiago, irmão de Jesus, né? Onde ele fala que Tiago foi morto e tal. Então esses dois trechos aqui de José são considerados testemunhos, né, de que Joséfo teria sim falado de Jesus Cristo, né, um historiador secular. Só que aí tem alguns problemas, né? Essas duas passagens aqui elas são questionadas e são consideradas interpolações cristãs posteriores. Por quê? Primeiro, só por curiosidade, esse texto também tem uma versão árabe, mas também é posterior, e uma versão paleo-eslava que diferem do texto de Joséfo. Quem quiser, digita aí no Google que vocês vão achar essas versões. O Wikipédia coloca as três versões e a datação, tá? Vocês vão ver que tem até alguma variação. Na versão árabe, por exemplo, ele não fala que Jesus era o Cristo, fala mas que Jesus era tido como Cristo. O que faria mais sentido, né? Porque José era judeu, apesar de tudo. Até porque se José tivesse falado que Jesus era o Cristo, ele mesmo teria se convertido ao cristianismo, né? Mas então é meio estranho isso daí. Mas agora, quais são os principais pontos que as pessoas entendem que essa declaração de José não pode ser autêntica? E sim seria uma interpolação. Primeiro, essa passagem, todo mundo nota que ela quebra a continuidade do texto que José está narrando. Ela não tem ligação alguma, nem com o precedente e nem com o antecedente do texto. E ela utiliza alguns termos que são incomuns a Flávio José, como por exemplo o próprio termo ele era o Cristo, não sei o que, esse exagero todo que tem aqui no texto. Mas o fato é o seguinte, José está narrando de uma guerra, que parece que essa guerra nem se situa na mesma época de Jesus, parece que tem uma variação ali com relação à datação. E aí José interrompe bruscamente o texto, aí fala que Jesus era o Cristo, tal, não sei o que era mais que um ser humano, essa narrativa aqui, e depois ele continua falando da guerra como se não tivesse nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, uma passagem bem aleatória que figura no meio dos escritos de José, o que é bem estranho. Mas aí tudo bem, vamos dizer que seja um estilo literário, que ele tenha de repente esquecido de mencionar alguma coisa e resolveu colocar no texto. Tudo bem. Mas aí tem outros problemas nessa passagem aqui de José. Orígenes, um dos pais da igreja lá do primeiro século, perdão, do segundo século, Orígenes diz que José não aceitava a messiandade de Jesus. Tanto que Orígenes cita essa passagem aqui, ó, do Tiago, irmão de Jesus, de Flávio José, porque Orígenes conhecia as obras de José. Mas Orígenes fala aqui, ó, se atreveram a fazer contra Tiago, irmão de Jesus. Aqui ele está citando Flávio José, aquele que José escreveu de Tiago, o irmão de Jesus. Só que aí ele fala assim, ó, e o que é fantástico nisso é que apesar de não aceitar Jesus Cristo como Messias, ele deu testemunho da justiça de Tiago. Aqui está na obra de Orígenes. Então o próprio Orígenes fala que José não aceitava Jesus Cristo como Messias. Então como que estranhamente aqui no texto ele fala que Jesus era o Cristo, era o Messias? Então fica complicado, fora que Orígenes aqui ele está citando sim Flávio José. E o mais interessante também, pessoal, dando continuidade aqui, é que nenhum autor faz alusão a esse texto antes de Eusébio de Cesareia, que já é lá do quarto século, é bem posterior, ninguém. Nem Justino Mártir, que foi um grande apologista, nem os outros pais da igreja que era apologista, ninguém cita o testemunho flaviano, entendeu? Como se José tivesse falado de Jesus Cristo. Ao contrário, o único que citou José aqui, que foi Orígenes, ele fala que José não aceitou a messiandade de Cristo. Então como que depois de 2 séculos, depois de Orígenes, aí chega Eusébio de Cesareia e diz que José não só aceitava, como ele deu testemunho da messiandade de Cristo. Aí com todo respeito fica difícil de levar em consideração. E por fim, essa citação aqui que o Orígenes menciona que José falou de Tiago, irmão de Jesus, que parece que não é realmente uma interpolação. O que é contestado nessa passagem aqui não é nem o fato de ser interpolação, que ela parece ser mais autêntica. Inclusive, uma curiosidade, José também falou de João Batista, e a passagem de João Batista sim é considerada autêntica. Mas o problema que aqui que as pessoas questionam é que se esse Tiago aqui, irmão de Jesus, é uma referência a Jesus Cristo mesmo. Porque Tiago, que é Yaakov em hebraico, inclusive é o mesmo nome de José, tá pessoal, para quem não sabe, Yaakov e José é o mesmo nome em hebraico, que as Bíblias traduzem diferente para fazer uma diferenciação. E o nome Jesus, que é Yeshua, lá do primeiro século, eles eram nomes bem comuns no primeiro século. Tanto que até no livro de Atos eles citam Jesus, quando os apóstolos estão entrando, encontra lá um mago, um judeu místico chamado Jesus. E até o Talmud fala de 4 Jesus, né, diferentes, de épocas diferentes, como Yeshua ben Pandira, que era filho do centurião romano, lá não sei o que. Então era um nome comum. Então quem garante que esse Tiago aqui, irmão de Jesus, que ele fala é o mesmo? A única prova que eles têm, que os cristãos usam, é aquela narrativa de Gálatas capítulo 1, onde Paulo fala que não encontrou ninguém a não ser Tiago, o irmão de Jesus.
Mas só que isso é muito vago para você afirmar que Joséfo está falando do mesmo Tiago, irmão do mesmo Jesus da Bíblia. Por que é muito vago? Teve um historiador, um arqueólogo, perdão, judeu, que ele encontrou uma tumba lá em Jerusalém, que até hoje é polêmica essa tumba, né? Chamada Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Tem essa inscrição aqui, ó, em aramaico, na mesma época de Jesus. Só que essa tumba tem restos mortais que também seriam de Jesus. O que aconteceu? Quando ele fez essa descoberta, isso gerou muita polêmica, tanto que ele foi até processado. E ele ganhou a causa, porque disseram que ele era uma fraude, que ele estava mentindo. Porque, como eu falei, mexer assuntos religiosos, né, que até vai contra a fé, é claro que gera muita polêmica. E se essa tumba fosse realmente de Jesus, muitas narrativas do Novo Testamento iriam cair por terra. Inclusive do local que Jesus foi morto. Até a ressurreição, né, que é um pilar central, também ia cair por terra. Então, deu todo esse problema. Agora o que é interessante nessa história aqui é que qual foi o argumento que os cristãos usaram quando esse rapaz quando esse arqueólogo falou que essa era a tumba de Jesus? Os cristãos disseram que essa inscrição aqui, ó, Tiago, irmão de Jesus, podia se referir a qualquer outro Tiago, irmão de um outro Jesus, porque era um nome comum na época. Que nem eu falei, o Talmud fala de Jesus, até o Atos dos Apóstolos fala de outro Jesus. Era um nome comum no primeiro século, Yeshua. Então os cristãos falam isso, que poderia ser qualquer outro Tiago, irmão de outro Jesus. Mas aí quando é o testemunho flaviano, eles aceitam que era o Tiago, irmão de Jesus. Vocês notaram? Então é 2 pesos e 2 medidas. Se o Tiago aqui, irmão de Jesus, que José está falando, é o Tiago lá da Bíblia, irmão de Jesus, por que esse aqui não é então? Agora, se esse aqui não é, usando esse argumento de que haviam outros Iacoves, irmãos de Yeshua, o mesmo argumento vale para esse testemunho flaviano aqui, poderia ser um outro Tiago, um outro Iacov, irmão de um outro Yeshua. Então, aí é complicado. Então esses são os argumentos contra. Eu vou deixar um link aqui do Wikipedia e um link aqui de um blog cristão que mostra um pouco essas curiosidades. Tá? E aqui é do Wikipedia. Aí vocês vão ver os argumentos a favor, os argumentos contra. Cada um tire suas conclusões. E até as outras versões, como a versão árabe, paleo-eslava, etc e tal. E aí vocês podem tirar suas conclusões. E até a citação de João Batista, que a situação de João Batista parece que é 100% verdadeira. Parece que Joséfo realmente ele falou de João Batista, correto? Aí algumas pessoas inclusive argumentam assim também, né? Mas Joséfo falou de João Batista, de Herodes, não sei o que. Eu digo, aí seria tema para um outro vídeo, tá? Aí eu vou, em outro vídeo talvez eu fale sobre isso. Paz a todos.